Bom, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. Abra aí a sua Bíblia, nós vamos ler Oséias, capítulo 4, versículo 6. Diz assim: O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Vamos orar. Senhor Deus bendito, eu quero pedir que tu venha nos iluminar, venha nos trazer, Deus, teu conhecimento, a tua sabedoria, porque realmente necessitamos, Deus, que tu nos encaminhe, que tu nos dê direção, que tu nos ajude no conhecimento do Senhor e do que precisamos. Em nome de Jesus. Amém. Então aqui Oséias está falando que o povo de Deus está sendo destruído. E ele usa aqui os sacerdotes. E ele fala que porque os sacerdotes rejeitaram o conhecimento de Deus e o povo como um todo rejeitou o conhecimento de Deus, Deus também esqueceria dos seus filhos, dos filhos deles. Quer dizer que quando uma geração ela não recebe, ela não vive a vontade de Deus, ela não tem o conhecimento da vontade de Deus, da direção de Deus, a próxima geração vai sofrer as consequências também. Também vai ter dificuldade, também não vai adquirir esse conhecimento e vai sofrer as consequências. Então aqui Deus não está dizendo que independente dos filhos fazerem o bem ou o mal, eles iam ser rejeitados. Não, é uma consequência, né? Uma consequência pela falta do conhecimento. A gente sempre tem trabalhado sobre princípios, né? Mais do que você conhecer a letra da lei, né? A letra fria da lei, da palavra, né? Nós devemos conhecer e entender os princípios de Deus. Porque, por exemplo, na lei diz não matarás. E aí Jesus deu um exemplo disso. Ele falou, olha, você diz não matarás, mas eu digo que aquele que deseja o mal para o seu irmão no seu coração, na verdade já matou. Então, o Senhor não quer que a gente fixe numa letra fria, seguindo de forma mecânica a palavra, mas que a gente entenda os princípios ali em volta, para que a gente entenda. E a ideia não é só entender para que eu tenha um conhecimento. A ideia não é conhecimento por conhecimento. O povo não era destruído só porque faltava conhecimento, mas era destruído porque, pela falta do conhecimento, faltava também vida prática. Então a coisa mais importante em ter conhecimento no conhecimento de Deus é porque assim eu posso praticar. E quando eu entendo o princípio, o contexto, quando eu entendo o que está por trás daquele mandamento, daquela palavra, a mentalidade de Deus, a forma que Deus pensa, é muito mais fácil de eu colocar em prática. Então o povo de Israel, nesse tempo aqui, a Bíblia diz que ele estava sendo destruído. E ele foi. As 9 tribos foram presas, foram levadas para a Síria e se dispersaram, foram dispersas. Judá foi levado para a Babilônia e retornou depois, e o povo sofreu muito tempo por falta de conhecimento. Mas devo dizer que o povo de Israel, o povo judeu, pode não ter aprendido tudo como deveria, ou não pode ter aprendido ou recebido o Messias, que isso é o mais importante, mas ele aprendeu alguns princípios que foi repassado de geração a geração. E esses princípios de Deus que o povo judeu leva consigo é a causa deles prosperarem. Sabe por quê? A gente tem às vezes tem pessoas que têm uma ideia errada
de que, não, eu sou filho de Deus, sou filho do rei, nada vai me acontecer. Eu não aceito doença, tudo que eu vou fazer vai dar certo, como se fosse um passe de mágica. Tipo, aceitei a Cristo, sou filho de Deus e agora eu não preciso fazer nada, as bênçãos vão correr atrás de mim. E tem gente que fala, as bênçãos vão correr atrás de mim porque eu sou filho de Deus, eu tenho Jesus Cristo, essa doença não vai me pegar em mim, eu não vou ter dificuldade financeira, e isso não é verdade. A palavra de Deus é muito clara quando diz, olha, o povo é destruído pelo quê? Por falta de conhecimento. Abra aí a sua Bíblia, por exemplo, em Mateus 7. Vamos entender aqui como é que Deus pensa a perspectiva, como é que a pessoa pode ser próspera ou abençoada. O que ela tem que fazer? Será que é certo só declarar que Jesus é o seu Senhor? Será que é só declarar que acredita em Deus? Será que é só ler a Bíblia? Conhecer as coisas? Será que é só conhecer, ter conhecimento? Nós vamos ver aqui Mateus 7, a partir do versículo 24. Nós vamos entender como é que nós podemos ser abençoados, prosperar. Versículo 24 de Mateus 7 diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com um ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato ou imprudente, que não edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, qual foi o diferencial dos dois aqui? Porque um era filho de Deus e o outro não era filho de Deus? Porque um era evangélico e o outro não era evangélico? Porque um lia a palavra e o outro não lia a palavra? Um era judeu e o outro não era judeu? Não. A diferença dos dois foi aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica. A diferença é o quê? É o conhecimento levado à prática. A diferença é que um praticou e o outro não praticou. Talvez os dois tivessem o mesmo conhecimento. Talvez os dois tivessem o mesmo ensino. Mas um praticou e o outro não praticou. Um praticou e o outro não praticou. Então a diferença não é ter conhecimento. O povo é destruído por falta de conhecimento, por quê? Porque além de não conhecer, no sentido de não praticar porque não conhece. Então a diferença do povo judeu é porque eles praticam esses princípios de Deus. Muitas vezes a maioria não reconhecendo a Cristo. Essa mensagem, na verdade, eu ouvi alguns meses atrás, 5 princípios, né, que fazem os judeus prosperarem. Eu vi essa mensagem no YouTube pelo pastor Paulo Seabra, e eu gostei tanto dessa mensagem que eu falei, olha, eu tenho que transmitir isso para os irmãos. Então eu vou trazer aqui alguns pontos, né? Eu não vou trazer a mensagem toda hoje, mas vou falar hoje aqui 2 pontos, pelo menos, 2 princípios, né, da sabedoria, da palavra de Deus, princípios bíblicos que os judeus seguem e fazem eles serem prósperos, mesmo sem ser cristãos, mesmo sem receber a Cristo, mesmo sem ter nascido de novo. Por que muitas vezes pessoas ímpias prosperam? Porque seguem os princípios bíblicos.
Então a Bíblia diz, ó, aquele que ouve minha palavra e a pratica, esse edificou sua casa sobre a rocha. Esse edificou sua casa sobre a minha palavra. Esse edificou sua casa sobre os meus princípios. A minha palavra é importante. Agora, aquele que ouve minhas palavras e não a pratica é como se tivesse construído a sua casa sobre a areia. Não tem fundamento. É uma base frágil. Então eu queria aqui trazer esses princípios para os irmãos. Hoje vamos falar sobre 2 princípios. O primeiro é ter um bom nome. E o segundo vai falar sobre ser bom no que faz. Então, primeiro motivo, primeiro princípio, vamos dizer assim, do motivo da prosperidade, ou primeiro princípio bíblico que levam os judeus a prosperarem. Eles prezam por um bom nome. Eles prezam por estima, por ser honrados, por ter crédito. Abra aí a sua Bíblia em Provérbios 22:1. Provérbios 22:1. Provérbios 22:1. Provérbios 22:1 diz: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Então, mais vale o bom nome do que muitas riquezas, e ser estimado do que a prata e o ouro. Então, para o judeu, ter um bom nome, você é melhor do que você ter dinheiro. Porque muitas vezes os judeus sabem disso, né? Os judeus aprenderam na prática, na vida. Eles foram muito perseguidos. Não só, a gente lembra muito da perseguição do Holocausto, dos alemães, dos nazistas contra os judeus, mas os judeus a gente vê são escravizados e perseguidos antes disso. E eles reconstroem a sua vida, eles renascem. Porque um bom nome ele é muito difícil de ser construído. Dinheiro, riquezas, eu perco e ganho e a vida continua. Muitas vezes tem gente que nessas depressões, né, nessas grandes crises, perdem todos os seus recursos. Mas se essa pessoa tem um bom nome, ele consegue reconstruir a sua vida. Então um bom nome, ser estimado pelas pessoas, vale mais do que riquezas, mais do que dinheiro, mais do que bens. Então esse princípio, qualquer pessoa que botar ele em prática vai ser próspero, ele vai ser abençoado por Deus. Isso é um princípio da palavra de Deus, está em Provérbios. Essa pessoa, quem tem um bom nome, ele cumpre o que ele promete. Então quem tem um bom nome, ele cumpre o que promete. Quem tem um bom nome, ele é pontual. Quem tem um bom nome, as pessoas falam bem dela. Você vê uma pessoa, quer conhecer alguém que tem um bom nome, não pergunte dela, pergunte de outra pessoa. E essa pessoa, e fulano, o que você acha dele? As pessoas falam bem dele. Quem tem um bom nome é bem quisto, é bem conhecido. Ela tem crédito na praça, ela tem um nome limpo, né? A sua palavra tem peso. A gente vê muitas vezes as campanhas, vamos dizer assim, ou os movimentos do Serasa ou de alguns bancos de fazer mutirões para tirar as pessoas do Serasa, né, que tem o nome sujo. Um dos candidatos a presidente de 2018 tinha uma promessa de tirar o nome de todo mundo do Serasa. Para ver, ele dizia que boa parte dos brasileiros, muitos brasileiros estavam com o nome sujo no Serasa, não tinha crédito, enfim, porque o nome estava sujo. E por que o nome está sujo? Por que o nome está no Serasa ou no SPC? Dívidas. Não cumpriram sua palavra, não cumpriram seus compromissos. O nome está sujo, não pagou as dívidas. É por isso que o nome entra no Serasa. É claro que tem pessoas que passam por uma dificuldade extraordinária, mas boa parte é porque são descontrolados, não tem um nome sujo, né? Quem
é estimado, quem tem um bom nome, ele tem crédito na praça. É aquela pessoa que ele não precisa, ele não precisa dar nada em penhor para, ele pode receber dinheiro emprestado só pelo nome. As pessoas na verdade oferecem crédito para ela porque ela é uma pessoa conhecida. E na nação judaica as pessoas preservam o seu nome, não só o seu nome, mas da família. Ter um nome, um bom nome, um bom limpo, é algo muito importante na nação judaica. Nós devemos ter um bom nome como profissionais, como pessoa. Nossas famílias precisam ter um bom nome. Então esse princípio é um princípio de Deus. Não só para prosperar financeiramente, até porque é isso que eu estou colocando, mais do que prosperidade financeira, é como pessoa. Né? Como é que eu vou levar a palavra de Deus se eu não sou uma pessoa que tem um bom nome na praça? Como é que minha palavra vai ter peso? Como é que elas vão respeitar o que eu digo se eu não pratico o que eu falo? Como? Então nós devemos ter um bom nome como profissionais, como pessoas. Nossas famílias precisam ter um bom nome. Nossa igreja, irmãos, precisa ter um bom nome. No bairro, na cidade, na praça. Nossas instituições, nossos governos, nossos governantes, nossa nação. Isso deve ser, em Israel, isso é um valor nacional. Ter um bom nome é um valor nacional. E não só em Israel, existem outros países também que se destacam. Porque toda nação é uma cultura nacional ter um bom nome. É algo muito valioso. Quando a pessoa perde o nome, ela perdeu tudo. Quando ela perde o nome, ela nunca mais é reconhecida como antes. Aqui no Brasil, muitas pessoas, e o que entristece mais é que muitos cristãos não se preocupam em ter um bom nome. E isso é um valor, isso que faz com que eles prosperem. Ser bem estimado, ser uma pessoa querida, ser uma pessoa reconhecida, ser uma pessoa amada, porque é reconhecida, porque, olha, é respeitada, tem um bom nome, tem crédito. Então, isso é um princípio que vai ajudar você a prosperar, sua família prosperar, crescer, ser conhecida e abençoar essa sociedade. O segundo princípio que faz com que o povo judeu e qualquer pessoa que bote isso em prática prospere, está agora no capítulo 22, versículo 29. Provérbios, capítulo 22, versículo 29, diz o seguinte: Vês a um homem perito na sua obra, perante reis será posto, não entre a plebe. Deixa eu ler aqui nessa outra versão, diz aqui, ó. Você está vendo alguém que é habilidoso naquilo que faz? Ele será posto diante de reis, não estará a serviço da plebe. Ou seja, você vê alguém bom no que faz, você vê alguém habilidoso, alguém que faz bem o seu serviço, alguém que faz o melhor, ele vai ser colocado perante, vamos dizer assim, em altos cargos. Ele vai trabalhar para gente importante, ele vai trabalhar para pessoas de alto nível. Por quê? Porque faz muito bem o seu trabalho. A gente vê o exemplo de José. José, tudo que ele fazia bem feito. Ele era o mais jovem dos seus irmãos. E tem gente que fala, José era filhinho da mamãe, ou filhinho do papai. Eu não vejo assim. Eu vejo que, na verdade, José, tudo que ele fazia era com excelência. Por isso que ele chegou onde chegou. Se ele fosse só filhinho da mamãe ou filhinho do papai, ele ia se dar mal quando ele fosse para o Egito, não é mesmo? Agora, o que acontece? Ele era o mais jovem, mas ele era o mais responsável, ele era o mais dedicado, ele era o mais habilidoso, ele era o mais que trabalhava, ele era que fazia mais com zelo as suas coisas. Então ele foi colocado acima dos seus irmãos, ele foi colocado para cuidar dos seus irmãos, mesmo sendo mais jovem. Por isso que ele foi, os irmãos por inveja, o que fizeram? Venderam José. E se ele fosse só um filhinho do papai, filhinho da mamãe, ele não tivesse mérito no que ele fazia, o que ele ia chegar quando chegasse na casa de Potifar?
ia, não ia ser nada. Porque você imagina um escravo que filhinho do papai, filhinho da mamãe. Chegou lá, escravo, foi colocado como senhor da casa de Potifar. Porque fazia tudo bem feito, ele era excelente no que ele fazia. Ele era perito no que fazia, era competente. E o que aconteceu? A Bíblia diz que por uma questão da mulher de Potifar que queria se deitar com José, queria seduzir José, e José não aceitava porque ele era um homem íntegro. Ele era um homem de ética. Ele falou assim: de forma alguma eu faria isso quando a mulher de Potifar se ofereceu. Como eu faria isso ao meu Senhor e ao meu Deus? Um homem de princípios. E aí ela armou uma trama ali, uma mentira, e ele foi preso. Ah, ele foi preso, mas ele era filhinho da mamãe. Não, ele foi colocado como chefe dos presos na prisão. Ele foi colocado como líder dos presos, para cuidar ali do cárcere. E aí um sonho que ele conseguiu traduzir, ele conseguiu decifrar um sonho do copeiro e do padeiro. E ele acabou sendo lembrado pelo copeiro, porque o faraó teve um sonho e ele foi até a presença de Faraó. E ele conseguiu trazer qual era o que significava, o significado do sonho que Faraó teve. E Faraó reconheceu: olha, quem eu poderia colocar para cumprir esse plano que você me trouxe, como se não for você, a quem eu vejo que tem o Espírito de Deus, alguém que é excelente. E aí ele chegou lá e ele fez. E ele foi cumprir o seu plano, e ele foi excelente no que ele fazia. Então, por que o povo, o segundo princípio, o segundo motivo por que o povo judeu prospera? Porque tudo que eles fazem com excelência. Tudo. Se eles têm uma lojinha, e eu não estou dizendo de gente rica. Eu não estou falando de gente rica, porque, como eu disse, o povo judeu já foi muitas vezes perseguido. E ele chega num lugar humilde, com pouca coisa ali, e daqui a pouco ele vai crescendo. Porque se ele tem uma lojinha lá de vender tal coisa, ele vai procurar que a loja dele seja a melhor loja do bairro. Ele vai procurar que a loja dele seja a melhor loja do bairro. Se ele é um limpador de banheiro, ele vai procurar ser o melhor limpador de banheiro. Nunca me esqueci desse exemplo que o pastor Silva nos dava. Ele disse que isso é um exemplo da vida dele, que o pai dele ensinou para ele: meu filho, seja o melhor, faça o melhor que você puder, seja o melhor no que você faz. Se você for um engenheiro, melhor engenheiro. Se for médico, melhor médico. Se for um limpador de banheiro, limpador de privado, seja o melhor limpador de privada. E ele disse que na Marinha ele foi o quê? Colocado primeiro cargo para ele fazer, limpar as privadas. E quando ele pegou aquelas privadas sujas, imagino, né? No navio, ele limpou tão bem limpo que o comandante lá falou assim: rapaz, quem limpou essa privada aqui? Que privada mais bem limpa? Quem foi? Chamou ele, é igual o José, né? Colocou ele para ser o superior lá da questão da limpeza, de tudo. Porque ele fez um bom serviço, foi reconhecido. Ele era bom no que fazia. E ele foi procurando ser bom em tudo que ele fazia, porque é um princípio. Então isso é um princípio nacional. Isso é um princípio do povo judeu. Isso é uma cultura. Tudo que você faça com excelência. Se é um contador, se é um médico, se é um engenheiro, se é um marceneiro, se é uma pessoa que limpa serviços gerais, se é uma pessoa que é um pedreiro, se é um policial, um bombeiro, um empresário, seja o melhor. Seja o melhor.
faça o seu melhor, faça a diferença na sua área. Então, eu trabalho, eu sou servidor público e numa área administrativa, seja o melhor daquela área. Naquela área, eu sou secretária, sou uma secretária, seja melhor na sua área. Faça a diferença. Se aperfeiçoe, se especialize. Então, o povo judeu, ele é o povo com a melhor tecnologia, é um povo que tem a melhor tecnologia militar, melhor tecnologia de inteligência, melhor tecnologia de software, de firewall, de antivírus, as armas, tecnologia bélica e espacial de Israel, uma das melhores do mundo. Israel é um dos povos que mais ganha, os seus descendentes, seus povos, seu povo, é um dos que mais ganha prêmio Nobel. Às vezes até vem de outros países, né? Porque o povo judeu está espalhado por todo mundo, mas vai ver, é um judeu. Albert Einstein era judeu, ganhou o Nobel. Vários Nobels foram ganhos por judeus, porque eles têm uma tecnologia muito avançada. A área de ciências deles é muito avançada, porque eles procuram fazer sempre com excelência. Agricultura, educação, tudo que eles procuram fazer da melhor forma. Então, se especialize, procure as melhores práticas. Eu sou um pedreiro. Como é que eu vou fazer para ser o melhor pedreiro que eu posso? Como é que eu vou ser para ser o melhor sentador de cerâmica, o melhor que faz o melhor, levanta o melhor muro, levanta a melhor parede, que tem o maior conhecimento? Quais as melhores práticas nisso aqui? Como é que os melhores estão fazendo? Aprenda. Eu sou um músico, eu sou um artista. Como os melhores estão fazendo? Então procure saber quem são os melhores da sua área. Se especialize, excelência. Seja um perito, porque aí Deus vai lhe colocar em lugares mais altos. Deus vai lhe colocar em lugares de mais prestígio. E não é para que você se glorie, é para a glória dele. Abra aí a sua Bíblia em 2 Coríntios 4:7. 2 Coríntios 4:7. Diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, por que eu tenho que ser conhecido, reconhecido, excelente, perito, tem um bom nome? Para que Deus seja glorificado, porque isso aqui é um vaso de barro. E que a excelência de Deus se sobreponha, porque eu vou ser reconhecido. Abra aí a sua Bíblia em Colossenses 3:23. Colossenses 3:23. Diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Então, você tem que fazer essas coisas com excelência, você tem que ter um bom nome, porque você é um representante de Deus. Deus merece o melhor, porque Ele é excelente, porque Ele lhe deu a capacidade. Deus não lhe cobra nada que você não possa. E ninguém está falando aqui de você ser famoso, de você ser o melhor de todos, de você ser o perfeito. A gente está falando aqui de aperfeiçoamento, porque Deus lhe deu talentos, Deus lhe deu dons, Deus lhe deu capacidades, muitas habilidades. E assim como ele fez com aquelas pessoas na parábola dos talentos, a um ele deu 1 talento, outra pessoa ele deu 2 talentos e outra ele deu 5. O que tinha 5 multiplicou para 10. O que tinha 2 multiplicou para 4. E o que tinha só 1 talento, ele diz: enterrei, porque eu sei que você é um homem, você é um senhor duro, temível. E aí o Senhor diz: então você deveria ter menos colocado no banco para gerar juros. O que quer dizer?
Porque a gente sabe que um recurso, vamos dizer, financeiro, se eu boto ele debaixo do colchão, ano que vem ele vai valer menos. Porque o juro, né, a inflação, desvaloriza. Então o que Deus está dizendo para a gente? Ao menos mantenha o mesmo valor daquilo que eu te dei. Ao menos preserva. Então se eu te dei em um ano vai ter que ser mais o juro para continuar tendo o mesmo valor do ano passado. Então se for, por exemplo, 6%, 1 mais 6% para valer a mesma coisa. Então o que quer dizer? Deus está dizendo, o mínimo que eu peço de você é que você preserve o talento que eu te dei com o mesmo valor. Com o mesmo valor, porque a gente vai crescendo, nós vamos envelhecendo, vamos ficando mais maduros, e aí aquele dom é para crescer. Então Deus está dizendo para a gente, olha, multiplique o que eu te dou. Deus está dizendo, aperfeiçoe o que eu te dou. E só isso que Deus pede. Então ninguém está dizendo que você é uma pessoa simples, porque veio de uma família simples, agora você é obrigado a ser uma pessoa perfeita, ou que vai chegar em lugares muito altos. Não, nem todo mundo. Mas que você precisa multiplicar o que Deus lhe dá, fazer tudo que Deus lhe dá com excelência, seja fiel no pouco e seja fiel no muito, porque isso é um princípio de Deus, que qualquer pessoa pode fazer e pode prosperar. E ela vai fazer o seu nome conhecido. Mas isso é um princípio de Deus para a gente, para que a gente faça o nome do Senhor conhecido. Prospere, cresça e faça o nome de Deus conhecido. Então vamos orar nesse sentido, irmãos. Eu, você, a nossa família, a nossa igreja, a nossa cidade, nosso estado e país precisa mudar a sua cultura, precisa mudar os seus princípios. Então não basta a gente ser conhecedor da palavra de Deus, a gente precisa botar ela em prática. A gente precisa ter um bom nome. Nós precisamos ser estimados e honrados. E nós precisamos ser bom no que fazemos, sermos excelentes. Então se você faz um serviço para Deus, principalmente, faça com excelência. Se você serve algum ministério, sirva com excelência, faça o melhor. Se você trabalha na sua vida secular, faça o melhor. Seja o melhor marido, uma melhor esposa, o melhor filho. E sirva o Senhor com excelência. Sirva a Deus com excelência. Esses são os princípios que a gente precisa colocar em prática. Então vamos orar nesse sentido. Vamos orar nesse sentido. Deus bendito, eu quero colocar na Tua presença as nossas vidas, Senhor. E esses princípios práticos. Senhor, ajuda-nos, Deus bendito, a termos um bom nome, a ser reconhecidos como pessoas honradas. Ajuda-nos a sermos estimados, porque somos pessoas que são honradas, que praticam a Tua palavra, são pessoas corretas. Ajuda-nos, Deus, a sermos excelentes, a fazermos o melhor com o que temos. Ajuda-nos a fazer tudo com excelência, Deus, porque Tu mereces. Ajuda-nos a trabalhar como se estivesse trabalhar na nossa empresa ou no nosso trabalho, como se estivesse trabalhando para o Senhor. Fazer o melhor, Deus, que podemos. Abençoa, Deus, a nossa família, abençoa a nossa igreja, abençoa a nossa cidade, o nosso país. Guarda desse vírus, dessa pandemia. Guarda, Deus bendito, do mal. Guarda, Deus bendito, de sermos pessoas medíocres, sermos pessoas, Senhor, que não têm relevância nenhuma nessa sociedade. Guarda-nos de sermos servos maus. Guarda-nos de sermos servos maus. Ajuda-nos a ser bons servos, que multiplicam aquilo que Tu nos dá. Sermos bons mordomos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Fiquem na paz.